Foi presenteado com a coroa que o fez sangrar. Foi crucificado, morto e sepultado. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro, mas ressuscitou o leão. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro e no terceiro dia ressuscitou o leão. Ele tem marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro, mas ressuscitou o leão. Ele tem marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro e no terceiro dia ressuscitou o leão. Ele sabia a vergonha em que seria exposto. Sabia que o bateriam, lhe dando um beijo no rosto. Sabia que colocariam pra fora toda a maldade. Sabia que o bateriam, sem dó e sem piedade. Milhões de anjos de guerra, portando escudo e espada. E a ordem da voz de comando era que não fizessem nada. Me colocaram prego nos pés, me colocaram prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro e no terceiro dia ressuscitou. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro, mas ressuscitou o leão. Ele tem e marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro e no terceiro dia ressuscitou o leão. Ele tem e marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro, mas ressuscitou o leão. Ele tem marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro no terceiro dia. Vocês estão aí? Pode ir? Quando a voz do mestre chama, a carne sangra, confronta a natureza humana de um pecador. Mas quando a alma clama, comparado a conhecer Jesus, tudo que antes valia perde o valor. Tudo passará, tuas palavras ficarão. Se ninguém puder falar, então as pedras clamarão. E para combater até o fim, é preciso suportar o peso do envia-me. O velho homem morreu e no lugar o novo homem nasceu. E pra buscar primeiramente o reino de Deus, é necessário que Cristo viva em mim não viva eu. E eu não tenho mais pra onde ir. Mesmo se eu quisesse da presença do meu mestre, eu não posso fugir. Eu não tenho mais pra onde ir. Mesmo se quisesse da presença do meu mestre, eu não posso fugir. Eu não tenho mais pra onde ir. Mesmo se eu quisesse da presença do meu mestre, eu não posso fugir. Eu não tenho mais pra onde ir. Mesmo se eu quisesse da presença do meu mestre, eu não posso. De prego nas mãos, crucificaram o cordeiro, mas ressuscitou o leão. E ele tem marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro e no terceiro dia ressuscitou o leão.
Muito boa noite, meus amigos, a todos vocês que esperaram tanto por essa noite. Gente, hoje a noite promete. Seja bem-vindo ao John Podcast. Muito obrigado por todos vocês que todas as segundas-feiras marcam a presença aqui com a gente, deixando seu comentário, compartilhando. Muito obrigado. Se você ainda não está seguindo aí o John Podcast, vai lá no Instagram, John Podcast Oficial, segue a gente, ajuda a compartilhar esse perfil. Vamos ajudar a propagar a palavra de Deus. Hoje estamos aqui com a presença dele, pastor João Everton, da Nova Igreja de Getsemane. Vai estar contando sua história, vai estar contando seu testemunho. Aproveita, vai entrando, vai compartilhando aí com todos os irmãos, enquanto o DJ Manga vai soltar uma música pra gente. Estamos aqui com ele hoje, pastor João Everton. Compartilha aí. Thank you for trying the pitch wheel demo. Abram as portas, os filhos estão chegando. Levante seus olhos, os campos estão brancos. Abram as portas, os filhos estão chegando. Levante seus olhos, os campos estão brancos. E eu verei uma geração Thank you for trying the pitch wheel demo. aos seus pés dizendo que Jesus é o Salvador. E eu verei uma geração prostrada aos seus pés dizendo que Jesus é o Salvador. Abram as portas, os filhos estão chegando. Levante seus olhos, os Thank you for trying the pitch wheel demo. brancos. Abram as portas, os filhos estão chegando. Levante seus olhos, os campos estão brancos. E eu verei uma geração prostrada aos seus pés dizendo. Glória a Deus. Muito bem, estamos de volta. Muito obrigado aí pela sua audiência. Muito obrigado a todos vocês que estão participando com a gente toda segunda-feira do John Podcast. Olha só, estamos aqui com ele já. O pastor João Everton já está aqui com a gente. Tem muita gente mandando mensagem aqui. Tem muita gente já compartilhando. Vamos entrando aí, gente. Vai entrando. Vai compartilhando que hoje nós vamos trocar uma ideia já já com o pastor João Everton, que está aqui com a gente. Enquanto isso, está rolando uma músicazinha no fundo aqui. Vai compartilhando aí, galera. Vai compartilhando, vai compartilhando. Muito boa noite a todos vocês que esperaram essa segunda-feira para estar aqui com a gente. Como vim falando, o pastor João Everton estava marcado, tinha agendado com a gente, veio aqui presente, mas a gente teve um pequeno problema técnico. Mas hoje nada vai impedir, em nome de Jesus, da gente conhecer a história desse homem de Deus, desse grande homem de Deus. Então estamos aqui com ele, pastor João Everton. Pastor, seja muito bem-vindo aqui ao John Podcast, um prazer receber o senhor aqui. Dê uma saudação para essa galera que tanto esperava ouvir essas histórias hoje. Vai ter história de Carauari aí também, né, pastor, hoje? Com certeza. Quero agradecer e saudar aos nossos irmãos e amigos com a graça e a paz do Senhor Jesus e que você possa sorrir
e também edificasse um pouco com a minha história. Que Deus possa tocar o seu coração e você ser poderosamente abençoado. Pastor João Everton já está aqui com a gente, nos dando essa honra lá da Nova Igreja Getsemane. Hoje vamos conhecer a história dele, de onde ele veio. Já soltei aqui, já dei um spoilerzinho aqui de Carauari. Hoje vai ter história demais de Carauari para a gente conversar aqui. Inclusive, eu já fui em Carauari lá e não gostei muito não, mas está diferente lá, isso que está bem mudado. Vi alguns vídeos desses últimos tempos agora, né? Um abraço para os nossos irmãos de Carauari, né? A minha parentela todinha. Para quem não sabe, eu sou de Carauari também. Então, gente, muito boa noite a todos. Peço mais uma vez, você que ainda não está seguindo, vai lá no Instagram agora, aproveita. John Podcast Oficial, curte lá, vai seguindo. Hoje estamos aqui com a presença dele também, DJ Manga, tá soltando as melhores hits, as melhores batidas aqui com a gente. DJ Manga sempre marcando presença aqui no John Podcast. Todas as segunda-feiras, às 20 horas, você escuta o melhor da música gospel aqui também e conhece pessoas da nossa cidade. Muito bem, estamos aqui com ele, Pastor João Everton, enorme prazer recebê-lo aqui. E nesta segunda-feira, né, às 8 horas, vamos conhecer um pouco dessa história. Pastor veio lá de Carauari, pastor? Conte aí pra gente aí como é que foi essa trajetória da vinda de Carauari para cá, para Manaus. É uma longa história, né? Aproxima só um pouquinho o microfone do senhor. Isso. Eu nasci no dia 1º de setembro de 1966, na rua Floriano Peixoto, em Carauari, como sempre falo com muito orgulho e prazer. E fui a Carauari a trabalho, ficamos lá um determinado tempo e viemos para Manaus, já adulto, trazendo aqui o apresentador junto com a gente. E a Alciete, a nossa outra filha. Só abrindo um parênteses aqui, aproveitando, ele disse assim, trazendo um apresentador. Tá bom, vou explicar para você que ainda não entendeu. O pastor João Everton é meu pai. Então hoje eu estou entrevistando meu pai. Que honra poder entrevistar o pai, né? E tem história que eu não conheço, gente. Tudo que a gente vai conversar aqui não tem nada combinado, né? Como eu sempre falo para vocês, tudo que a gente conversa é, de fato, algo que eu pergunto na hora que vem e eu faço a pergunta e quem está sendo entrevistado acaba falando. Então, tem muita coisa que eu vou falar aqui que o pastor também vai falar que eu não sei. Eu vou descobrir agora junto com vocês. Então, vamos lá. Pastor, então, o senhor veio de Carauari, nessa trajetória. Como o senhor falou, me trouxe e trouxe também a Alciete, né? O senhor tinha que idade, mais ou menos, o senhor lembra? Há uns 25 anos atrás... 30 anos, acredito, cheguei aqui. E aos 33, eu aceitei Jesus, aqui na IDPB São José, do qual o pastor é o pastor Rui Rosa, se estiver nos ouvindo, um grande abraço a ele. E aceitei Jesus na IDPB São José. Você e a sua mãe já tinham 8 anos na minha frente de crente, já estavam congregando há 8 anos. E eu acabei aceitando, conhecendo esse Deus, conhecendo o Evangelho, conhecendo essa vida cristã que eu nunca tinha conhecido, nunca tinha lido Bíblia, nada, nunca. E nunca tive nem vontade. Mas aconteceu nesse momento da nossa vida, um momento muito difícil, em todos os sentidos, no sentido financeiro, no sentido marital, em todos os sentidos da vida, não estava tão fácil. Como quase todo mundo que procura a igreja, que procura o Senhor, não está muito bem. E assim não foi diferente comigo. Eu fui para uma visita à igreja, do qual eu fui para agradar a sua mãe, eu não queria ir, mas fui agradá-la. E ao chegar na igreja, eu não gostei de nada. O senhor tinha um preconceito com a igreja antes, pastor? O senhor tinha uma repulsa assim pela igreja, as pessoas que eram crentes? Como é que era a sua vida assim antes dessa aceitação aí na igreja? O senhor sempre tinha essa repulsa? Eu tinha uma certa
me incomodava muito a alegria do crente. Me incomodava ver, às vezes, algumas pessoas de uma vida humilde durante a semana. E quando era no domingo, aquelas pessoas com uma boa roupa, cheirosa, bonita, porque crente é um caba bonito, né? Passava arrumadinho, incomodava. Aqui. Aquilo me incomodava, aquilo ali era impressionante aquilo, e falava do amor de Jesus, não falava palavrão, tudo era o sangue de Jesus tem poder. E essas coisas me incomodavam um pouco, porque eu fui criado, não vou dizer que no meio católico, a gente não era nem evangélico, nem era católico, a gente era à toa. Não tinha... Não tinha nenhum segmento religioso em si. Nada. Nenhum. A gente ia esporadicamente para a igreja, né? Mas não tinha nenhum segmento, a gente não tinha nenhum segmento. E eu era devoto das almas, onde eu acendia as velas nas sexta-feira, aquela coisa toda que muita gente faz, tentando buscar Deus sem Deus, ou tentando se apegar a alguma coisa para se aproximar de Deus, mas a gente tem a consciência hoje que não é assim. A Bíblia nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então a gente hoje entende isso, mas a gente não entendia. Mas havia um vazio, uma necessidade de alguma coisa dentro de mim, e eu descarregava ali na bebida, eu descarregava ali nas viagens e etc. Né? Então não estava por completo a minha vida. Faltava alguma coisa do qual eu não sabia o que faltava. O senhor teve uma passada, então, pela essa parte das religiões afrodescendentes, que foi essa parte da Umbanda, essas coisas. Sim. O senhor chegou a frequentar ainda? Sim. Eu e o amigo Jean, que hoje é pastor da Ceia, grande amigo, o conheço há muitos anos, aos nossos 12, 13 anos de idade, a gente andou tocando ainda no batuque que tinha ali na Betanha, na ladeira da Betanha, muita gente sabe onde é. A gente não andou por lá. E a gente frequentava aquelas coisas como menino, frequentava ali como jovem, curioso também. Não tinha discernimento do que realmente estava acontecendo. Não, de nada, e nem como funcionava. Na verdade, a gente ia porque servia uma farofa muito gostosa, e a gente ia para comer a farofa lá da macumba. Da macumba. Exatamente. Mas eu costumo dizer hoje, nada contra, cada pessoa Sim. segue aquilo que acha que deve seguir, caminha o caminho que acha que deve caminhar, mas eu optei por caminhar o caminho do Senhor. Eu optei por esse lado. Antes de aceitar o Senhor Jesus, antes de adentrar ao meio evangélico, nós ainda passamos 2 anos, eu e a sua mãe, como testemunho de Jeová. Nós ficamos um tempo que me ajudou muito, muito mesmo. Me ajudou a me livrar um pouco mais da bebida, me ajudou muito. O senhor teve uma passagem muito longa pelo alcoolismo, né? Como é que Sim. começou essa história do alcoolismo na sua vida, pastor? Essa história do alcoolismo, eu acho que quase todo mundo tem alguma história de frustração ou de decepção na vida. E eu, quando era muito jovem, sem orientação, não é como hoje que o jovem tem uma orientação muito grande. A internet está aí né? Mas eu pintava o mundo, digamos que de uma cor que não era a realidade. E quando eu vi que não era assim, eu me frustrei um pouquinho. E ao me frustrar um pouco e tendo vindo de uma família muito humilde e vivendo uma vida muito paupérrima mesmo, e eu acabei adentrando, assim, por influência dos amigos. Eu comecei a trabalhar no Ministério da Saúde, onde trabalho até hoje, há 35 anos, e ali eu vi os meus amigos bebendo, e a gente viajava muito, eu era jovem, e acabei provando a bebida alcoólica. E ao provar, eu gostei. E achei que aquele momento que eu vivi ali, quando eu estava bebendo, aquelas histórias, aquele sorriso, aquelas gargalhadas que a gente dava, aquilo para mim era muito bom. Porque ela saciava um pouco das minhas frustrações e das minhas decepções que eu tive no decorrer da minha vida. Sim.
mas elas não... Era passageiro. Quando amanhecia o dia, eu estava ruim de novo. E tinha que beber E novamente. bebia novamente, para que não lembrasse, eu me mantia praticamente bêbado, né? Direto, totalmente, bebia de tudo. E foi se agravando que aqueles que andavam comigo, que me orientavam assim como deveria começar a beber, eles acabaram se afastando de perto de mim, porque eu me aprofundei realmente O no... senhor se afundou de verdade no alcoolismo. De verdade. E foi muito sério. E aí, quando nós chegamos aqui em Manaus, lá em Carauari, eu já comecei a beber de um jeito desesperador, um jeito terrível. E quando eu cheguei em Manaus, ainda aqui em Manaus, ainda passei os 8 anos que vocês estavam no Evangelho, foi 8 anos que eu me afundei mais ainda no alcoolismo. O alcoolismo foi o que abriu as portas para diversas coisas também, né? O senhor passou por várias situações a qual o alcoolismo ele sempre traz. Inclusive tem muita gente que está hoje vivendo o carnaval, né, pastor? O pessoal está na festa da carne aí, são alguns dias aí voltado e a folia e tudo, mas realmente muita gente se entrega ao alcoolismo também. Acontece acidentes, inclusive ontem mesmo, aqui na frente do estúdio teve um acidente, né? O carro veio desgovernado, quase arranca o portão do estúdio, né? Ainda danificou aqui, arrancou as 2 calçadas da frente do estúdio e com certeza estava alcoolizado referente às festas agora de carnaval. Então muita gente tem que tomar cuidado, né? Até sair de casa a gente tem que ficar se precavendo de alguma situação que pode ocorrer, né, nesse período devido ao alcoolismo. O alcoolismo ele nunca em si vai trazer só alegria, não é só aquele momento. Às vezes o alcoolismo traz as discussões em casa, né? Às vezes o alcoolismo traz agressividade, palavras torpes e aí por diante, né? Verdade. O alcoolismo ele acaba tirando a pessoa do seu centro de, né, ali ele tira a pessoa do seu normal, né? Querendo ou não, altera ali o psique da pessoa. Gente, muito obrigado a todo mundo que está comentando, que está participando aí com a gente. Estamos aqui com o pastor João Everton, DJ Manga fazendo aqui a nossa trilha sonora. Hoje o podcast vai ser do seu jeito. Se você tiver alguma pergunta para fazer, comenta aí, manda para mim. Qualquer pergunta que seja, que eu vou estar respondendo aqui, ou uma pergunta para o pastor João Everton que está aqui com a gente. Faça uma pergunta para ele, que eu vou estar olhando aqui. E aí o pastor pode estar respondendo vocês aí. Tá todo mundo online. Estou vendo aqui a irmã Vanusa, pastor Alcizete, Wagner. Muito obrigado, viu, Wagner? Temos aqui também Luíse, Adriana, Catherine. Tem um monte de gente aqui online, ó. Gente, obrigado por vocês estarem aí com a gente. Faça uma pergunta para o pastor João Everton. Talvez tenha alguma pergunta de Carauari, seja qualquer pergunta que seja, faça aí, comenta. A Fabíola está aqui online também. Faça uma pergunta aí, que nós vamos já estar respondendo vocês. Então, pastor, o senhor teve essa passagem pelo alcoolismo também, mas toda essa trajetória tinha uma razão, uma frustração que estava dentro do seu coração ali, que nem o senhor falou, né? A qual fazia, né, o senhor se envolver com todas essas outras coisas. É verdade isso? Sim. Na verdade, o ser humano, quando ele não tem um conhecimento do Senhor, nós ficamos em busca de subterfúgios para que venha suprir esse vazio, como eu disse há pouco. Mas é uma desculpa, um pouco esfarrapada, porque, na verdade, todos os problemas, eles surgem, as lutas, as dificuldades, as decepções, as frustrações, eles surgem para a gente resolver. Mas quando a gente não tem uma estrutura, né, não tem os pés ali firmados no Senhor, a gente acaba indo, digamos assim, pelo lado mais comum, o lado mais prático e aquele lado, digamos assim, daqueles amigos que Sim. se aproximam de você. E é assim a trajetória fora dos caminhos do Senhor, é essa curtição, é
esse envolvimento. E algumas pessoas ela têm uma estrutura de ter um autocontrole, digamos assim, de saber entrar no alcoolismo e saber sair. E outras pessoas, que foi o meu caso, eu não tinha forças para sair. E adentrei, e isso trouxe sérias consequências à minha família, pelo fato que todo o dinheiro que eu ganhava era para pagar os bares, as dívidas de bebida e etc. Então, eu acabei, durante alguns anos da minha vida, não tendo nada, né? O dinheiro era só mesmo exclusivo para a bebida. E tem pessoas que, graças a Deus, né, elas conseguiram adentrar e sair desse buraco, mas não foi o meu caso. E com isso, com a bebida, veio uma primeira situação de depressão, né? Veio a primeira, eu era um homem muito iracundo, e eu por não poder fazer algumas coisas que eu gostaria de fazer, tinha o desejo de fazer, eu acabava me irando, e foi trazendo toda essa frustração e essas decepções. Eu fui acumulando no meu coração, se tornando uma grande lixeira, e chegou ao ponto que explodiu há 22 anos atrás, que eu acredito que foi a mão de Deus, porque se isso não tivesse explodido, essa situação não tivesse surgido na minha vida, eu não teria aceitado o seu convite, o convite da sua mãe para visitar a igreja, Sim. do qual eu era totalmente contra, né? Totalmente contra aquilo que eu via Jesus fazer na vida de vocês, e aquilo me incomodava bastante, né? Porque eu não queria ter criado o John Everson para o evangelho. Eu queria que ele seguisse a minha caminhada ali de garotão, de bebida, de mulherada, de N coisas, né? Falando nisso, o senhor, numa visão assim totalmente espiritual, né? O senhor acredita que a questão de maldição hereditária se cumpre na vida das pessoas mesmo? O senhor trazendo assim uma ideia voltada a essa área, né, do primeira, segunda, terceira, quarta geração. Qual é a sua visão assim como pastor referente a isso? Eu acredito verdadeiramente sobre maldição hereditária. Mas, como eu tenho ensinado na igreja, isso não é uma regra. Não significa que isso vai acontecer. Sim. Mas, se nós não tomarmos uma atitude, pode acontecer. A Bíblia nos ensina lá em Ezequiel 18:2, a Bíblia diz assim que o versículo nos diz: os meus pais comeram uvas verdes e os meus dentes emboltaram ou amarelaram. Ou seja, o que quer dizer? Os filhos cometiam os mesmos erros do pai, e isso virou um bordão. Jogava a culpa: hoje eu bebo porque meu pai bebia, eu uso droga porque meu pai usava, eu fiz isso, casei tantas vezes porque meu pai... Não. Você pode fazer a diferença, se você quiser, independente de você estar com ou não com Jesus, você está na igreja ou não, mas você tem uma palavra dentro de você chamada domínio próprio, né? Que você pode tomar as suas decisões, né? E impedir que isso aconteça na sua vida. Agora, se você se deixar levar, não tenha dúvida, vai acontecer. Não significa que não está ali, né? Está ali, né? De repente, toma uma decisão errada, quando vai ver, tá caindo no mesmo caminho que o pai, né, se levou. O seu pai também era alcoólatra? Sim. Meu pai, uma pessoa maravilhosa, meu pai. Um homem maravilhoso, nos dava muito amor mesmo. Mas a bebida fez com que ele deixasse a desejar um pouquinho, e poderia ter me ensinado mais, poderia ter me orientado mais, mas ele praticamente dedicava a sua vida à bebida e à viagem. Sim. Como eu comecei também a viajar muito e a beber muito também, dando o segmento da maldição hereditária sobre a minha vida. Que quando Jesus entrou, ele quebrou essa caminhada, essa trajetória. A sua vida era parecida com a do seu pai? Sim, muito parecida, muito parecida. As mesmas histórias, as mesmas situações, as pessoas que
que me conhecem a fundo, sabem. E para mim era até um orgulho assim me parecer muito com o meu pai, com certeza. Mas eu fiz alguns ajustes, né? Sim. Fiz alguns ajustes na minha vida e procurei, claro, não esquecendo os ensinamentos. Meu pai me ensinou a caráter, meu pai me ensinou a honrar os compromissos, meu pai me ensinou a ter palavra, meu pai me ensinou a cumprir horário. Quem me conhece sabe que eu sou terrível, muito pontual, né? Então, meu pai me passou isso, do seu jeito, da maneira dele, mas ele me passou isso aí. Ele também não teve culpa da caminhada que ele seguiu também. Como eu disse a você, tudo tem uma raiz, e a raiz que levou meu pai ao alcoolismo foi a perca do seu pai, né? Meu pai não conheceu o seu pai. O nome do meu pai chamava-se João Gaspar, e o nome do meu avô, João Gaspar. Então, meu pai não conheceu o seu próprio pai. Então, ele não poderia me dar o que ele não teve, né? O seu avô tinha o nome do seu pai, o mesmo nome? Sim, meu avô chamava-se João Gaspar. Não sabia não, novidade, hein, gente? Tô falando que tudo tem... Eu descobrindo muita coisa aqui também. Mas o senhor conheceu um pouco da história do seu avô ou não? Ninguém teve notícia dele? Sim, o pouco que o meu pai comentava, né? Mas eu não vou comentar a respeito, né? Meu pai comentava um pouco a respeito do meu avô. Ele era bravo, muito bravo. Chamava-se João Gaspar. E veio meu pai, João Gaspar Filho, e veio eu, João Everton, e veio você, que eu mudei para John, para ficar mais sofisticado, né? E eu inglês. voltei de novo o João. E aí voltou, tem o seu filho, nosso neto, que é o João. Então, esse nome, João, essa caminhada em nossa vida, nós só fizemos aperfeiçoar com Cristo, e estamos, assim, caminhando com o Senhor Jesus e testificando aquilo que Ele tem feito na nossa vida e pode fazer na vida de muitas pessoas, de quem quer, quem quiser, na verdade, tomar essa caminhada com o Senhor. As portas estão abertas, né? As pessoas podem tomar a decisão. Hoje eu vejo, abrindo aqui um parênteses, algumas pessoas, elas malham muito a maneira do cristão se portar, a maneira do cristão falar, às vezes falando que a gente acha que é o sertão, que a gente acha que é isso. E eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu acho que as pessoas também têm que respeitar a postura do evangélico, a postura do cristão, seja ele batista, adventista, pentecostal, cada um no seu segmento. Eu acho que a gente tem que respeitar, e a gente testificando do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu costumo dizer assim, se você não é um crente perfeito, você não está perfeito no lugar que você está, mas o fato de você estar livre da bebida, de você estar livre das drogas, eu acredito que já é um grande passo na nossa vida. Tem uma pergunta aqui, pastor, do Pedrinho Lima. Perguntou aqui, e esse temperamento, pastor, como o senhor controla? Ele perguntou. Esse temperamento, meu amigo, é controlado com a palavra chamada domínio próprio. Quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Então, eu aprendi a ter domínio próprio. Eu evito confrontos alterados, eu evito discussões. Eu não discuto Bíblia, eu não discuto futebol, não discuto política, eu não discuto muita coisa, porque você pode perder o controle. Ali, né? Então eu prefiro, eu vivo em paz, na verdade. Eu não vou polemizar nada com ninguém. Se o cara diz que o cão tem 2 chifres, é um problema seu. Se ele só tem um, é um problema seu. Se ele tem rabo, eu não tenho esse problema comigo. Eu vivo em paz. Segue dentro do seu segmento, dentro da sua crença. Do meu segmento, naquilo que eu acredito, né? E aquilo que eu leio na palavra, aquilo que eu fui ensinado pelo meu pastor. Só tive um pastor na vida, pastor Rui Rosa de Medeiros, e aquilo que eu aprendi com ele, levo em frente. Inclusive, quero mandar um abraço para esse pastor abençoado também, que mora no meu coração. O pessoal da IDPB aí, sempre fui da IDPB, saí porque a gente foi cumprir essa nova missão, mas amo todos vocês, cresci na IDPB, nunca fui de outra denominação, e quero mandar um abraço aí para todo mundo. Tem gente que vai participar da IDPB, vai estar aqui com a gente também contando a sua história. Queremos você aqui também, pastor Rui. Olha só, pastor, tem outra pergunta aqui da irmã Vanusa. Ela diz assim,
Perguntou se o senhor já foi a Carauari depois de ser pastor. Sim, é até engraçado, né? A minha ida a Carauari. Eu fui com você, foi eu e o John em Carauari, já sendo pastor, levado pelo um grande amigo nosso, pastor Luciomar, que estava pastoreando em Carauari. E ao chegar lá, é interessante, né? E o pastor Luciomar, na época, estava lá como policial. E quando ele me apresentou como pastor, aí o policial chama ele no particular e fala: esse cara É teu pastor. é pastor. Ele disse assim: mano, esse cara era só bronca aqui. Esse cara andou preso aqui pela delegacia e falou um monte de coisa para ele. Aí ele falou: cara, domingo ele vai pregar. Vai assistir ele pregar que tu vai ver. E aí esse camarada teve por lá, né? E aí não foi tão fácil você, assim, viver uma vida totalmente, digamos assim, distorcida do evangelho, como eu vivi a minha vida em Carauari, de bebedeira, de brigas e etc. E aí depois você chega como pastor para que as pessoas recebam você com essa transformação. E o engraçado é que as pessoas, elas nunca falam quem você é. Elas sempre chegam contando quem você foi, né? E eu até lembro da história da vida de Paulo, que passou 10 anos para que os próprios crentes acreditassem que ele hoje era crente, né? Então não foi diferente a minha história também. Mas é a verdade, a gente não deve se aborrecer, todos nós Até temos um porque o senhor passado. teve uma conversão que já foi lá, já estava caindo os dentes já, Já, né? Já não já, foi um já. novinho, né? Não. Se converteu novo. Nós vamos já conhecer a história do pastor da conversão, que é forte. Aguenta aí. Tem muita gente online aqui perguntando. Mas, pastor, hoje o senhor tem uma formação, né? O senhor tem uma formação, mas antes disso tudo, teve toda uma trajetória, né? Antes, um pouco que eu sei que o senhor trabalhou já em feira, né? Que o senhor já vendeu algumas coisas na rua. O que o senhor já fez, assim, quando o senhor era menino, que o senhor queria sustentar a família? E por que isso? Por que dessa razão de trabalhar tão jovem? Consequências do alcoolismo do meu pai, e acabava faltando algumas coisas dentro da nossa casa. E eu sempre tive esse desejo de ter alguma coisa, de possuir alguma coisa. E eu não aceitava não ter, algumas vezes, alguma coisa para se comer. O senhor chegou a passar fome já? Sim, passamos. E terrível, terrível mesmo, né? E aí, quando nós chegamos, na minha primeira vinda para Manaus, trazida pela minha mãe e meus pais, e nós chegamos aqui morando alugado, na colônia Oliveira Machado. Nós morávamos ali próximo da IDPB Educandos. A gente morava ali. Sim. Muito difícil a nossa situação. E aí eu fui vender saco no mercado, mas como eu era muito jovem, muito raquítico, mas as pessoas olhavam para mim e elas tinham dó, eu acho, por eu ser tão magrinho e tão pequeno. E eu comecei a vender bastante. E aí os caras me agrediam fisicamente, me espancavam, porque eles não aceitavam. Que idade mais ou menos o senhor tinha, pastor? Aí? Eu acredito que eu deveria ter meus 11 anos, 10 anos. Nossa, Era já bem... trabalhando já. Sim, já trabalhando para trazer. Então, até meio-dia, eu vendia os sacos, e de meio-dia até 2 horas da tarde, eu lavava as bancas do mercado, as bancas de peixe, para ganhar o peixe que sobrava para trazer para minha família ali. Eles me davam ali as cabeças de tambaqui, que naquela época as pessoas não valorizavam, e os peixes que não vendiam, eles me davam ali um peixe não muito bom, de qualidade, porque era sobra, mas aquilo para mim era tudo para trazer para minha família, para minha mãe, para os meus irmãos, para a gente ali suprir uma necessidade alimentar que a gente não tinha, na verdade. E depois dessa venda de saco, nós nos mudamos para... Era uma família de quantos irmãos? Deixa eu ver. Cleide, Cleomar, Carmina, Cristina, Ivanildo, Adonildo. Nós éramos um total de 7. 7 mais a minha mãe, mais o meu pai, mais a minha tia, que morava conosco. E, às vezes, o meu avô também ficava por lá, né? E aí eu trazia essa alimentação, era uma festa. Às vezes a gente passava de mês comendo só a cabeça de tambaqui assada, que era o que tinha, né?
E nessa caminhada toda, depois eu mudei de ramo do mercado, eu fui juntar banana na Pané, virei empresário na área da banana, né? Juntava banana, fazia as sacolinhas de banana e ali eu Juntava a banana que caía. caía. Quando lá na época chegavam os caminhões, então ele jogava do caminhão para aquela pessoa a parar e fazer a pilha. E nesse translado caía a banana. Então eu juntava aquelas bananas, ia juntando, às vezes dava um saco. E aí, como eu era muito pequenininho, do giral do quarto que nós morávamos, o meu primo, chamado Itamar, eu fazia assim com a bandeira, ele enxergava com um paninho, aí ele vinha para carregar, porque eu não aguentava carregar de tão raquíticozinho que eu era. E ele levava para casa, ali eu botava para amadurecer, e fazia as cestinhas para vender, e livrava ali o pão, o café e o cigarro do meu pai, que eu lembro até hoje, papai fumava um cigarro chamado Arizona. Então, livrava o cigarro do meu pai ali, aquela situação toda. Lá mesmo, sem querer, acabava sustentando o vício do meu pai, né? Nessa situação toda. Sim, minha avó também morava conosco. Era muita gente, então. Muita gente. Minha avó Carmina morava conosco. Então, depois eu deixei esse Uma lado... avó Carmina, o senhor tinha uma avó que tem o mesmo nome da minha irmã chamada Carmina. Essa A daí mãe tá- do meu pai, a Carmina Camelo de Araújo, a mãe do meu pai. E a minha irmã, em homenagem à minha avó, chamava-se Carmina Camelo de Araújo, em homenagem. Essa também é novidade para mim. Hoje tirou o Camelo, né? Que ela cresceu, Sim. ela retirou e tal, que era o sobrenome da minha avó. Muito bem. Então, nessa caminhada, depois eu mudei de ramo novamente e fui vender cascalho. Nós fomos morar na Rua Ceará. E aí eu fui vender cascalho lá na Rua Ceará. O meu apelido lá foi quando eu conheci o pastor Jean. Sua família era cascalheiro. Ninguém me conhecia por João Everton, me conhecia como cascalheiro. Porque eu saía de manhã com aquele tambor de cascalho na costa, batendo aquele triângulo que eu sei tocar até hoje. E a minha caminhada era ali da Rua Ceará até a Aparecida. Eu atravessava ao São Raimundo. Na época, tinha que atravessar de catraia. E eu encerrava ali a minha venda, por incrível que pareça, na frente da igreja católica do bairro São Raimundo. Ali eu encerrava a minha venda. E encerrava a venda e ali eu entrava no ônibus para ir para o centro da cidade, e do centro da cidade para ir para onde nós estávamos morando, que já era na Rua Ceará. Isso era todo santo dia. Eu não tinha tempo assim de, como eu vejo jovem hoje, de paquerar, não tinha tempo de nada. E à noite eu estudava, precisava estudar, né? Então, o senhor trabalhava, mesmo sendo um adolescente ali, sustentando uma família de mais de 7 pessoas. Sim. E à noite ainda ia estudar. Sim, a minha mãe colocava a gente ali para aprender alguma coisa, né? Meu Deus, era muito trabalho, né? Muito trabalho. Então, o senhor não teve, assim, uma adolescência, não aproveitou aquela fase como as crianças se têm hoje, de poder assistir um desenho, ficar ali e tal. Tinha um final de semana, ou era todo dia trabalhando? Era de segunda a sábado praticamente. Agora, não tinha como a gente assistir um desenho, porque a gente não tinha televisão. Naquela época, quem tinha televisão era quem tinha dinheiro. Então, a gente não tinha televisão e não tinha nada. A gente não tinha, lutava para se alimentar, lutava para sobreviver, na verdade. E, além de tudo, tinha um aluguel para pagar, porque a gente morava alugado e nem todo mundo nos aceitava pela quantidade de pessoas para morar em um quartinho pequeno, que hoje as pessoas chamam de kitnet, né? Na época não era bem assim. Mas era essa a nossa caminhada. Não tive tempo assim de dizer assim, vamos paquerar. Não tinha tempo para isso, né? Talvez por isso que depois, já dos 16 anos, já casado, que eu casei muito jovem, foi que eu comecei a me soltar. Eu até brinco dizendo que eu nunca fui solteiro, né? Quando eu entendi como gente, eu já casei. Aquele desejo de ter família, aquele desejo de ter filhos, aquele desejo de fazer diferente. O meu pensamento era ter uma família e dar à família o que eu não tive, fazer tudo diferente, né? Que eu achava bonito, eu sempre achei legal isso, né? E, abrindo até um parênteses, tem um homem, não sei se ainda é vivo, que mora em Carauari, não sei se mora ainda, chamado Dedé, a gente chama ele de Dedé.
E aquele homem, para mim, era um grande exemplo para mim. Quando a gente morava em Carauari, ele construiu um apartamento para cada filha. Ele não teve filho homem, só filha mulher. Então, ele construiu um apartamento para cada filha tinha o seu apartamento. E eu falei, no dia que eu tiver uma família, minha família não vai morar alugado. Os meus filhos, eles vão ter o canto deles, eles vão ter o lugar deles. Esse homem, eu aprendi isso com esse homem. Sim. E a esposa desse homem, chamada Iris, essa mulher também foi uma bênção na nossa vida quando a gente morava em Carauari. Muitas vezes, essa mulher mandava o alimento lá para nossa casa. Muitas vezes mesmo essa mulher nos deu de comer. E através dessa mulher foi que ela conseguiu um trabalho para minha mãe como zeladora de uma escola pública. E quando a minha mãe começou a trabalhar como zeladora, a nossa vida melhorou um pouquinho, porque minha mãe recebia, minha mãe trazia a merenda da escola, né? Então, a gente se alimentava um pouquinho ali uma vez por dia, né? Quando a gente estava em Carauari. E aí eu fui crescendo ali, já voltando um pouquinho, aí foi quando eu decidi, já aos 14 anos, vir embora para Manaus. Eu resolvi, a gente teve essa trajetória aqui, retornamos para Carauari devido a algum acontecimento, e depois, eu já crescendo lá em Carauari, mas trabalhando também como hoje chamo de comerciário, né? Eu era vendedor de loja, já imaginou? Vendendo rede, vendendo lençol, vendendo Essa coisas. eu não sabia não, também, que só trabalhou assim. Trabalhei, tive 2 patrão. Um foi o Toninho do Cecílio, trabalhei na loja dele, lá em Carauari. E o outro foi o Enéas, na rua Floriano Peixoto, também trabalhei na loja dele. E dessa caminhada foi que eu retornei para Manaus para estudar internado na Escola Rainha dos Apóstolos, para que eu me formasse em agronomia e retornasse dando uma vida melhor para minha mãe, porque naquela época lá em Carauari, os pais que tinham dinheiro enviavam seus filhos para fazer agronomia, era uma febre, né? Era uma febre. E eu vim para isso aqui. Mas quando eu cheguei aqui, eu acabei mudando um pouco o foco da história, né? Que daria umas 10 entrevistas, né? Sim. É muita história, gente, é muita história, gente, é muita coisa. Mas, pastor, nesse meio de intervalo de tempo, hoje o senhor tem essa formação, né? Mas também o senhor é concursado hoje, teve outras oportunidades. Não foi só um momento de tristeza ali, um momento de sofrimento. Teve um caso, uma vez o senhor ministrando na igreja, o senhor falou que o senhor nem tinha Deus assim, né, presente, não era pastor, não era crente, não era nada, mas o senhor fez uma oração, pediu para que Deus ele lhe abençoasse. E foi a questão do concurso público ali que veio. Eu queria que o senhor contasse para quem está nos assistindo, até porque vai ter muito concurso também, né? Inclusive, eu quase passo no concurso da Civil, fiquei, gente, bem pertinho, mas muito legal. Mas quando Deus quer te colocar alguma coisa, Ele te coloca, né? Não era para ser, mas estamos aí. Conte aí, pastor, para a gente como é que foi essa trajetória, essa mudança aí, porque teve todo esse sofrimento, sua adolescência, mas teve também a parte boa, né? Teve um momento que Deus ouviu ali sua oração, né? Seu clamor. Houve quando eu casei com 15 por 16 anos e tive uma grande dificuldade de arrumar emprego, de arrumar trabalho, pela idade, não tinha servido o exército. E aí o meu primeiro trabalho foi no Café Manaus, onde eu trabalhei acho que uns 2 anos. Depois eu trabalhei na Ialo, e da Ialo eu fui para a Philips, também uma caminhada. Você ainda não existia ainda nessa trajetória toda, era só projeto. Era, né? Só projeto de vida. Era só projeto. E aí eu sofri com um problema no meu braço, de um cisto, e me incomodava muito. E eu pedia afastamento para me operar, mas eles não davam. E teve um dia que piorou muito e eu fui na marra e me operei. Passei 15 dias afastado e quando eu retorno ao trabalho, o meu cartão de ponto não estava no quadro. E eu fui demitido. E aí lá foi uma tristeza muito grande para mim, perder o emprego. Sim. Né? E ao perder o emprego,
eu também perdi a sua mãe. Nós nos separamos, porque nós casamos muito jovem e ambos se arrependeram na época de ter casado. Muita responsabilidade, eu não sabia disso, eu não tive uma orientação. Para você que está pensando hoje em casar não é só dormir junto. Eu pensava que era só dormir junto. Não é, tem uma responsabilidade muito grande para quem verdadeiramente quer ser um homem ou uma mulher, né? E gerar vidas. Mas muito bem. E aí eu perco o emprego e perco a família. Me senti sozinho, não tinha nenhum parente, nem derente aqui, ninguém mesmo. E aí eu saí lá da Philips de ônibus, fui lá para o centro da cidade. Antes, lá na hora que eu estava assinando, um rapaz falou: meu irmão, isso não é o final do mundo. E, por incrível que pareça, esse rapaz congrega na igreja Siloé, aqui do São José. Eu sei, né? onde é essa igreja. Esse rapaz. E depois eu tive o prazer já de conhecê-lo, de revê-lo novamente. Não lembro o nome dele agora, que a gente vai ficando velho e vai esquecendo das coisas. E ele disse: que nada, rapaz, tu tá tendo concurso no Correio. Qual é teu grau de instrução? Eu disse antigamente, né, eu digo, eu tenho um primeiro ano do segundo grau. Meu sonho era ser engenheiro mecânico, então estava cursando o primeiro ano do segundo grau na escola Antônio Lucena Bittencourt, o primeiro ano de mecânica, que era o meu sonho ser mecânico, porque meu pai era mecânico. Mas não deu certo. E ele disse: meu amigo, faça o concurso. E o outro cara disse para mim: meu amigo, tem gente estudando aí há anos e não passa, você vai chegar lá de primeiro e vai passar? E o rapaz disse assim para mim: meu irmão, acredite em Deus. Acredite em Deus. Aquilo ficou no meu coração. E eu vim embora lá para o centro da cidade para esperar o dinheiro, o pagamento da indenização. E ali eu vi a igreja católica lá do centro da cidade. As portas estavam abertas. Eu entrei, me ajoelhei e falei para Deus ali. Eu não me interessava imagem ou alguma coisa. Eu queria falar com Deus. Eu, chorando muito, e dobrei meu joelho e falei: Deus, queria pedir duas coisas do Senhor. A primeira, me dê a minha família de volta. E a segunda, me dê um trabalho. Eu preciso trabalhar. Eu não quero ter uma vida miserável, eu não quero ter uma vida já sofrida. Se o Senhor existe, se verdadeiramente eu vejo as pessoas falar que nós somos seu filho e que ninguém nasce à toa. Então, se eu não nasci à toa, me dê uma oportunidade, me dê um trabalho, que eu possa trabalhar, que eu possa adquirir minhas coisas, sustentar a minha família. E aí, quando eu disse isso, no outro dia seguinte, eu fui fazer a inscrição para o concurso do Correio. E quando eu cheguei lá, o homem disse: olha, a inscrição se encerra às 18 horas e você precisa de um atestado de bons antecedentes, o atestado que prova que você não é louco. Eu não lembro o nome aí, tu é psicólogo, deve saber. E N coisas. E só tirava lá em frente ali de onde é hoje a Arena da Amazônia, né? Sim. E o escritório do Correio era atrás da caixa d'água ali do cemitério São João Batista. E eu saí a pé, tudo era a pé. E fui, e cheguei lá, outro milagre, o cara: rapaz, ninguém pode te dar isso aqui agora não, só tal. E aí o outro cara apareceu e disse: rapaz, ajuda o guri aí, ajuda o molequezinho aí. E tal. Acho que por eu ser tão magro, os caras tinham dó, né? E aí me deu toda a documentação, levei e fiz a inscrição do Correio. E aí comecei a fazer o curso, né? Com 8 dias que eu estava fazendo o curso do Correio, e as provas, etc. e tal, houve um roubo muito grande e demitiram muita gente. E os melhores da sala que estavam em destaque, eles foram chamados, né? E eu fui um deles. E aí trabalhei no Correio. E nesse intervalo apareceu a oportunidade do concurso do Ministério da Saúde, na época SUCAM. E eu fiz também, mas fiz assim, já sem fé, sem esperança. Eu fiz por fazer, até porque eu já estava empregado em um órgão federal, né, ali, trabalhando ali no Aleixo. Hoje até fechou o Correio do Aleixo. E o cargo era bonito, executante operacional, guichê, né, um cargo extenso, nome bonito, aquela coisa toda. E aí eu fiz o concurso. E fui aprovado. Mas eu também não dei muita bola pelo fato que eu já estava no Correio. Sim.
Mas aí uma desgraça veio sobre a minha família, né? Sobre a minha vida, sobre a vida da sua mãe, a sua irmã, pegou meningite, né? Essa doença que trouxe a ela sérias consequências, né? Hoje ela é surda, muda. E no intervalo dessa doença, ela ficou 22 dias internada à beira da morte. E a gente foi vendendo as poucas coisas que nós tínhamos dentro da nossa casa, como guarda-roupa, geladeira, para suprir o internamento, que era fralda descartável, etc., né? Meu pai, minha mãe, toda a minha família morava em Carauari, e só era eu aqui mesmo, e ela. E não sei dizer, Deus tem seus meios. Nesses 21 dias a gente estava separado, mas a gente ficou dormindo ali no banco do Hospital Tropical, cuidando da nossa filha nessa situação. E vendendo o que tinha, a gente já não tinha mais nada. E quando eu saí de lá, eu não quis mais ficar no Correio. Eu entendi que aquilo não era para mim, trabalhar preso, trabalhar. E aí eu fui lá na antiga Sucan, né? Saber da minha situação, e a moça falou para mim: olha, você foi aprovado, tá assim, assim, assado, mas infelizmente só tem vaga para um lugarzinho distante que ninguém quer ir. Eu falei: não tem nenhum problema, que lugarzinho é esse? Ela disse: é Carauari. Eu digo: eu sou de lá. Eu Olha sou aí, de lá. essa eu não sabia, não. Eu sou de Essa lá. também aí é nova, hein? E aí ela disse, eu disse: eu viajo quando? Ela disse: era para ontem. E aí eu Olha. peguei a tua mãe e a Alciete, a gente acreditando que ela não ia ficar assim, que ela ia voltar a Sim. ouvir, ia falar, e fomos embora para Carauari. Passamos 12 dias com 12 noites viajando. Mas ao chegar em Carauari, com 6 meses, ela não melhorou, piorou. E sua mãe teve que voltar com ela para dar seguimento ao tratamento. E daqui de Manaus foi a São Paulo, mas foi irreversível. Não Mas teve. aí o senhor reatou o relacionamento aí. Sim, reatamos o relacionamento. E estamos já há 40 anos nessa caminhada. Meu Deus, é muita história. Gente, tá muito gostoso o papo aqui. Já estamos quase chegando na reta final. Tem muita pergunta aqui, muita pergunta, mas não vai dar para responder todas, porque o pastor vai contar um pouco do breve testemunho, tá bom? Pastor, tem muita gente mandando mensagem, fazendo diversas perguntas para o senhor aqui, mas não vai dar tempo. Olha só, queria só mandar um abraço aqui pro William. Lembra do William? Sim. O William, um pregador agora da Laje. Olha, Ele rapaz. tem pregado bastante. De vez em quando eu assisto um pouquinho da pregação do William. William, um abraço. Tá online aqui. Serginho. Temos aqui a Kathleen. Claudionô tá online. Olha aí. José Maria Siqueira. Rosângela mandou aqui um abraço. Meu amigo pastor. Tenho aprendido muito com esse homem de Deus. Tá aqui também o Everton Costa, que sempre participa. Karl Marx. A pastora Alcizete é que mais comenta aqui. A pastora Alcizete está comentando tudo aqui. Não perde. Tem a Aninha. Tem muita gente comentando. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Todos vocês que estão aqui com a gente. É um motivo de grande alegria e um desafio para mim entrevistar meu próprio pai. Então, conhecer um pouco da história egressa dele, conhecer um pouco da sua caminhada, né? Muita gente sabe da luta que nós passamos e onde nós chegamos. E Deus tem preparado grandes coisas para fazer na nossa vida. Nada é fácil. A gente sempre conversa sobre isso e costuma falar assim, que tudo para a família Araújo é um pouco difícil, é um pouco mais demorado, é um pouco mais distante, mas porque tudo isso tem um propósito. Deus tem um propósito na nossa vida através de tudo que nós fazemos. E interessante que tudo que Deus nos coloca para fazer, nós fazemos com grande excelência, porque foi Ele que nos chamou. E interessante falar, eu não queria estar aqui, o pastor também sempre fala isso, eu não queria ser pastor, não queria nada disso. Mas é interessante, quando Deus escolhe alguém, Ele confunde os sábios, Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, né? Então, gente,
Queria aproveitar para você que está assistindo aí essa palavra, para você que está ouvindo e assistindo e sempre compartilha as palavras que são colocadas aqui nas segunda-feiras. Eu queria fazer um pedido para você nesse momento, você que está assistindo aí. Quer ajudar o nosso programa? Quer se tornar um patrocinador? Manda para nós agora uma mensagem nesse número que está aqui na descrição, bem aqui tem um númerozinho. Manda aí para mim, John, quero ser um patrocinador do teu programa. Como é que eu faço para aparecer minha marca aí? Como é que eu faço para divulgar meu trabalho? Como é que eu faço para divulgar minha loja? Você quer divulgar esse seu negócio? Manda uma mensagem para mim. E também queria aproveitar para fazer um pedido a você. Todas as segunda-feiras a gente está aqui nesse programa, tem todo um custo para a gente manter isso. Eu queria pedir uma oferta do teu coração hoje, algo que Deus colocasse na tua vida, para você abençoar, para a gente continuar propagando todas as segundas a palavra do Senhor. Ah, John, tenho R$2, tenho R$5. Gente, está sendo bênção. Quando você está aí e manda R$5, você não sabe a diferença que faz. Então aqui a gente tem um QR Code, tem esse número aqui também embaixo. É o mesmo número, só faz mandar aí um Pix e abençoa para a gente manter esse programa na segunda-feira. Todas as segunda-feiras a gente tem levado o amor de Jesus, mas a gente precisa. Vocês sabem que tudo hoje gira em torno desse custo. A gente tem energia, a gente tem câmeras aqui, a gente tem todas essas estruturas, tem ar-condicionado. Então a gente precisa da sua ajuda, da sua colaboração, da sua oferta. John, eu tenho tanto aqui. Abençoa, meu irmão. Deixa Deus te usar aí, que você vai ser tremendamente abençoado. E nós vamos estar agradecidos aqui por tudo que você vai estar retribuindo ao nosso programa John Podcast toda segunda-feira. Olha só, vamos falar de patrocínio? A gente tem uns patrocinadores top para você que está assistindo. Não sai daí que a gente vai falar agora dos patrocinadores. A gente tem aqui logo de cara quem? Sander Barber, meu amigo Sander, o cara que dá show aí na barba, que faz aí sobrancelha, cabelo, aquele degradê bonito. Você que quer conhecer, manda aí um WhatsApp para ele aí, ó. O número tá aí na tela, manda um WhatsApp para ele, que ele vai estar te recebendo. O espaço tá muito bonito, logo vamos estar fazendo um comercial lá do Sander Barber, fica aqui no São José 3, bem atrás ali da escola GM3, não tem erro, gente. Quem mais? Temos aqui a metalúrgica Francisco Figueira também, meu amigo Kennedy, que sempre tem abençoado lá na igreja, tem nos ajudado. Inclusive ele que está fazendo a placa da igreja nova que vai substituir lá, a provisória, né, pastor? Essa é a placa provisória que vai sair em nome de Jesus essa semana. Quem mais? Thelminha Artes e Personalizado. Essa aqui eu aprovo. Dá um foco aqui na caneca do John Podcast. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. Olha só, coisa de primeira, top mesmo, muito top o trabalho que a Thelminha Arte Personalizado faz. Você que está precisando aí fazer uma caneca, uma camisa, você que quer de repente aí fazer a arte da tua igreja, ainda não sabe como divulgar um chaveirinho, seja da tua empresa, aproveita Thelminha Arte Personalizado. A gente tem outro patrocinador top aí que é o Cantanhede, Lanche Cantanhede. Esse aí eu aprovo, olha, do meu amigo Wallace. É isso, pastor? O irmão Wallace é um cara que tem abençoado muito esse programa. Alguns sábados nós estamos indo lá comer. O lanche dele é climatizado, fica ali perto da Cidade de Deus. Ele entrega, faz delivery, é muito legal. Tem todo tipo de X, tudo, X calabresa, X com banana, tem pizza lá. O ambiente é climatizado, ele ainda faz entrega na tua casa de terça a sexta-feira, ele faz entrega na tua casa. Vamos lá, quem mais? Temos a JR Modas, cara, muito show de bola. JR Modas, todo tipo de tênis. Inclusive, eu estou usando aqui um tênis da JR Modas, que chegou para mim ontem. Tênis da JR Modas. Dá para dar o foco aí, Juninho? A câmera aberta. Aberta, aquela... Será que pega? Para mostrar um pouco. Gente, tô com Nike Shox aqui, olha só que coisa top. Muito show de bola. Chegou ontem para mim, JR Modas. Você que tá aí querendo, né, de repente, comprar aquele tenisão, JR Modas, pede que ele também entrega na tua casa. Chega de moto lá na tua casa, só faz falar o número, escolhe o modelo
e ele já manda direto pra tua casa. Tô usando o Nike Shox aqui que chegou ontem pra mim, ganhei. Tá zerado. Show de bola. Muito bom, gente. Confortável, recomendo. Quem mais? O DJ Manga. DJ Manga tem comercial aqui no programa, pastor, agora, olha. Ele mesmo fez o comercial dele, já jogou aí pra mim já divulgar ele. Ó, o DJ certo. tá demais, DJ Manga. Olha, tá tomando conta do John Podcast. Então, o DJ Manga também, você quer fazer uma festa aí na tua igreja, quer fazer uma festa fechada, o cara é bom demais. DJ Gospel, recomendo pra você, pra tua festa, pro teu aniversário, pro teu casamento. Tá sem trilha, tá sem DJ pra tua festa, quer som, quer iluminação, quer um DJ que vai animar aí a galera? DJ Manga, recomendo. Não é Manga, o DJ é top. Beleza? Gente, vamos acabar de jabar aqui e vamos conhecer mais um pouco da história do pastor. Pastor, teve nessa trajetória aí uma conversão, né? O senhor passou aí pelo alcoolismo, passou por uma vida totalmente aí fora da presença do Senhor. Sim. Mesmo assim, o senhor teve um momento que o senhor teve uma crença em Deus ali e fez uma oração e Deus abençoou, a qual você conseguiu trazer um sustento para sua família. Sim. Mas, após isso, de ter passado nesse concurso público, teve assim um momento que você abriu sua mente para o mundo, conheceu outras coisas, né? Entrou ali de verdade no alcoolismo, como o senhor citou agora, mas teve uma conversão aí no meio de tudo isso, a qual foi totalmente ao contrário daquilo que o senhor acreditava durante muito tempo, né? Sim. Com que idade, mais ou menos, o senhor teve um encontro com Deus? E como que foi isso? Eu tinha 33 anos, hoje eu tenho 56. Tá novo, hein, pastor? Só tá Pois novo. é. O pessoal olha assim, parece que a gente é irmão, né? Não, você que tá assistindo aí, parece que tem meu irmão, né? Eu sei que eu tô um pouco, a barba tá ficando até branca, o papai até bagunça comigo por causa dessa barba branca. Mas eu tô pintando, gente, que é para ficar mais zero bala aí, para ficar mais parecido com o pastor. Teve uma conversão aí, foi, pastor? Nesse meio termo aí? Sim, aos 33 anos, eu fiz um desafio assim à sua mãe, né? Ela resolveu jejuar e orar pela minha vida, como ela sempre tinha feito, mas ela resolveu fazer isso em 40 dias. A igreja onde ela congregava e as pessoas, elas percebiam, ela viu ela sempre só e aparentava que não tinha jeito a situação. E aí ela disse que ela ia tentar entrar num processo de jejum e oração pela minha vida, e se realmente não houvesse uma mudança, ela ia chegar à separação. Tá bom. Eu não acreditava muito nisso, mas nesses 40 dias de jejum e oração, muita coisa aconteceu. E para avançar um pouquinho, num determinado dia, eu estava bebendo na casa de uma pessoa, hoje é até pastora também, na época servia o outro lado, né, uma outra área. E ali eu fiquei numa situação, junto com o alcoolismo, eu tive um encontro com uma pessoa que era envolvida com a macumba, etc. e tal, e essa pessoa impôs a mão sobre a minha cabeça e falou que eu tinha que trabalhar, etc. e tal. E ali manifestou uma situação terrível, onde eu rasguei a roupa, fiquei pelado, etc, etc. E vim para casa, e quando eu cheguei em casa aqui, eu quis agredir fisicamente a sua mãe e tal. E ela ali, meu pai era vivo ainda e queria passar alho. No popular, fala que o senhor estava, então, endemoniado ali. Sim, sim. E Estava ela... possuído ali. Sim, estava uma situação muito difícil. E aí ela passou a noite lidando comigo, orando, e eu tive paz. Só que ela tinha que trabalhar e durante o dia eu ficava só eu e você e sua irmã. Você ia brincar, eu ficava lá, etc. E encurtando a conversa, eu entrei assim meio em parafuso e queria beber e aquelas coisas todas. E aí já se passaram os 40 dias, quase 40 dias, e aí eu não tinha nenhum envolvimento marital com a sua mãe. E aí eu falei para ela assim, escuta, a gente poderia dar uma namoradinha, né? Estamos com tantos dias aí, 40 dias. Ela falou, não tem problema, vamos para o culto hoje. A gente for para o culto, quando a gente chegar,
a noite é nossa. Eu falei, então... Meu Deus, olha só, você que tá assistindo aí, presta atenção, você que tá assistindo, mulher, teu marido não quer ir pra igreja? Diz pra ele que tu vai dormir de calça, que ele vai, rapidinho. Tá? Consegui uma estratégia boa, pastor. Você não sabia dessa? Essa aí também é boa, essa daí vai ficar registrada. Aí ela disse que fez uma chantagem emocional ali, não. Exatamente. Aí eu falei, mas se eu for para a igreja, vai ter a noitada? Ela disse, rapaz, deixa comigo, sou mulher de palavra. Aí eu peguei minha calça jeans, né, e a minha camiseta, que eu gostava muito. Ela falou, não vai com essa roupa, já tá. Só que ela já tinha preparado um sapato social, calça social. Eu não suporto calça social. E ela preparou tudo, sapato, calça social, camisa, gravata. E aí eu, para agradar, eu digo, é isso aí. E fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, que eu fui, ela entrou, que ela era líder, e quando eu fui entrando, aí tinha algumas irmãzinhas, olharam para mim e balançaram a cabeça. Aí eu voltei. Quando eu ia voltando, uma irmã, que Deus abençoe ela, a irmã Jane, que é até uma das assessoras do vereador Wallace Oliveira, que esteve aqui, ela me chamou e me abraçou, aquela irmã alta, de vestido muito bonito. Eu falei, rapaz, o negócio é bom, a irmã me agarrando aqui. Aquele pensamento bem mundano, Aquele né? pensamento Bem de mundano. Aí a irmã me abraçou e eu fiquei lá atrás, ouvindo os louvores, né, e tal, aqueles louvores que às vezes você canta. E aí o pastor Rui pregou, sempre pontual, a mensagem dele não passa de 30 minutos, ele é bem pontual. Eu lá, agoniado com aquilo, e aquela unção pentecostal, e aquilo me incomodava, vendo aquela situação toda. E aí, quando terminou o culto, ele passa o microfone para o irmão Edson. E o irmão Edson pediu permissão para se ele poderia cantar mais um louvor, e o pastor disse que podia cantar o louvor. E aí o Edson foi bem agradável ali, usado por Deus. Ele falou, olha, você que não entendeu nada do culto, é um culto pentecostal, você que não louvou, você que... E começou a falar um monte de coisa. Ministrar, legal. E a tua mãe olhava para mim e fazia assim, se estava legal, e eu fazia que estava com fome. Eu queria que acabasse aquilo. E aí... Que é incômodo, né? Para quem não está no seu ambiente ali, é totalmente pesado, é uma coisa chata, quer que acabe. As 2 horas é torturante, né? Para quem não é crente. É verdade. E aí ele disse, mas eu queria lhe pedir um favor. Olhando para mim assim, feche seus olhos, dê uma oportunidade para Deus de 1 minuto enquanto eu canto esse louvor. E aí ele começou a cantar o louvor, que é o louvor único que eu aprendi um pouquinho, né? Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. E quando ele começou a cantar aquele louvor, eu fechei os olhos. E quando eu fechei os olhos, o Senhor me levou à minha infância, as mágoas, os sofrimentos, toda aquela situação que eu vivi, o Senhor me levou tudo aquilo ali. E aí o Senhor me mostrou dentro de mim, o que tinha dentro de mim. Então, dentro de mim tinha tipo assim um gafanhoto, um bicho muito feio, né? Muito feio. E aí o Senhor me ordena que eu abrisse a minha boca, eu abro a boca, e eu vejo aquela mão entrando dentro da minha boca. Nossa. Uma mão, né? Aí entrou ali, quando pegou esse negócio pelo pescoço, que quando chega perto da minha garganta para sair, abre os braços. E eu começo a sufocar e a vomitar e a gritar dentro da igreja. Meu e a Deus. igreja pequena escandalizou a igreja. E o pastor Rio falava, olhe para cá, já para terminar o culto. Eu caí aos pés de uma irmã chamada irmã Dalvina. Vomitei os pés dela, aquela situação miserável ali, de um processo de convenção e libertação, propriamente dito. E aí, quando eu dei por mim, eu vi 2 anjos grandes, só que eu olhei para os pés dele, porque eu estava no chão, e eu vi que os pés dele não encostavam no chão. E um pegou no braço, outro pegou no outro, e me levou para o altar da igreja. Meu Deus. E eu fui ali para o altar da igreja, e lá no altar, quando eu dei assim por mim, né, as pessoas estavam vindo me abraçar, né? Ô, meu irmão, seja bem-vindo, e tarará, e eu não estava entendendo o que tinha acontecido. E depois eu perguntei da tua mãe, o que aconteceu? Ela falou, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, agora você é crente. E eu disse, o que crente tem que fazer? Ela disse, largar a mulher, largar a cachaça, largar tudo e orar e ler a Bíblia. Eu falei, agora lá as coisas. Né? Daí começou a conversão. Aí começou a conversão, e aí quando eu cheguei... Só que tudo é um processo, né, pastor? Tudo é um processo, tudo é um processo. Não é só a aceitação. A aceitação é o primeiro passo.
Depois Você vem- aceita, depois é que vem a conversão. Né? E aí, à noite, a tua mãe disse, e aí eu lá queria sair, passei a noite chorando e glorificando e gritando. Outro pensamento, foi outra coisa. Rapaz, O senhor sentiu uma paz que o senhor nunca tinha sentido. maravilhosa, dormi divinamente bem. Meu Deus, que sono maravilhoso. Então, foi assim a minha conversão, essa mudança radical na minha vida, que me trouxe algumas consequências. A nossa casa era lotada de pessoas, das cachaçadas, da churrascada. Eu tive que dispensar todo mundo. Eu larguei todo o meu ciclo de amizade. Tem que ter isso. Sim. Tem que ser radical. Larguei todo o meu ciclo de amizade, todos. E fiz uma nova amizade com os irmãos da igreja. Na época a igreja era pequena e era muito legal. E aqueles que ainda estavam perto de mim, que estavam afastados dos caminhos, como o irmão Antônio Roberto, que era meu colega de trabalho, o Pedrinho também estava desviado dos caminhos, especialista na palavra, e eu não conhecia nem o João 3,16, nada. E aí eu acabei, depois do processo, com 7 meses de crente, eu estava já liderando 6 ou 7 células na época, e com 9 meses eu fui pastorear ali na Rua dos Girassóis, número 180, no São José, no Jorge Teixeira, e trouxe essas pessoas para Jesus. Trouxe de volta o Pedro, trouxe de volta o Roberto, e passei a ser pastor dessas pessoas. Né? Como que foi o seu chamado pastoral, assim, antes do senhor assumir, o senhor teve todo um processo, né? Tem gente que assim, eu quero ser pastor, e vai e começa uma igreja do nada. Né? Tem gente que não, às vezes não tem esse entendimento que onde está, que ele tem que começar logo a frutificar, até aquele resultado, né? O senhor teve toda uma liderança antes, sendo pastoreado pelo Rui. Sim. O meu chamado veio no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, que pode não acreditar, eu vejo aí muita gente sendo contra, apedrejando, fale o que quiser, mas eu tive essa experiência. Então, naquele dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tive o chamado de Deus e a demonstração de Deus do que seria o meu ministério. Como é que foi esse batismo, pastor? Onde é que o senhor estava? Né? Eu estava na IDPB São José, numa casinha humilde de madeira, onde tinha um processo de oração. E o meu horário de oração era das 5 às 6. Só que eu dormi demais nesse dia e perdi a minha hora de oração. Que época boa. Aí eu acabei tendo que ir das 6 às 7, que eu não queria ir. Sim. E aí a tua mãe disse que era para mim não quebrar o processo de oração, aquela coisa toda. Eu falei, mas quando eu chegar lá, vai estar aquele monte de irmã, que elas têm uma mania de orar e ficar mexendo no cabelo da gente e tal, aquela coisa toda. E eu não quero que mexam no meu cabelo. E ela, não, mas não quebra. Aí eu fui. E quando eu cheguei lá, inclusive uma dessas irmãs era a irmã Irene, que eu cheguei a ser pastor da irmã Irene na época. Né? E aí fui para lá e realmente aconteceu isso. As irmãs estavam em oração, lá vinham as irmãzinhas mexendo comigo, mexendo no meu cabelo e tal. E ali eu fui tomado pelo Espírito Santo. E novamente eu tive uma visão, onde eu vi um baú, assim, um negócio um jarro muito lindo, cheio de pérolas, muitas coisas maravilhosas dentro. E aí Deus me chamou pelo meu nome, que eu não gostava que me chamasse de João. Eu me identificava como Everton, meu nome é João Everton, então para todo mundo era Everton. Eu não suportava João, não queria que me chamasse de João, porque Everton era mais chique. Né? E aí o Senhor disse, João, eu sei que você é incrédulo, mas eu quero te dizer que sou eu que falo contigo. Eu ouvi a voz de Deus, eu tive essa experiência. E aí Deus, eu vi a mão que no dia que eu me converti entrou na minha boca, a mesma mão apareceu e quebrou uma pontinha assim desse vaso, só uma pontinha, um beicinho assim, esfarelou. E quando esse pó caiu em cima de mim, eu vi caindo em cima de mim, eu fui batizado com o Espírito Santo, com fogo, em dom de línguas, que 2 dias antes tu tinha falado para mim que se um dia que eu fosse batizado, não fosse batizado na língua de uma irmã que tu ouvia ela falando, tu não gostava, né? Papai, no dia que acontecer, não seja batizado nessa língua. Mas foi totalmente diferente. E ali eu fui batizado com fogo e Deus dizia assim,
eu sou Deus. E quando Deus falar para mim, eu sou Deus, sou eu que te batizo, sou eu que muda a tua vida, sou eu que transforma a tua vida, sou eu que te chamo porque eu sou Deus. E quando ele dizia, eu sou Deus, aí eu gritava, eu sou Deus, eu sou Deus. E a tua mãe ouviu aqui em casa os gritos e correu para lá. E escandalizou todo mundo e as pessoas achavam que era demônio, que era não sei o quê. E ela falou, não, ele está sendo batizado com o Espírito Santo, é Deus usando ele. Esse foi o meu chamado pastoral. E a confirmação do nome da igreja Getsemane, depois de já consagrado pastor, etc. e tal, eu fiz minha primeira viagem para Minas Gerais, né, com o Riso, com o Alex, né, com o Alan, que Deus já o levou, etc. E lá estava no auge a Igreja Batista Lagoinha, todo mundo querendo ir para Lagoinha. Eu falei, vamos para Lagoinha. Eu falei, mas, cara, eu sou muito fã de um cara, eu leio o livro dele chamado Jorge Linhares. Um dia eu tenho o desejo de conhecer esse cara. E o pastor Ailton, que é de Minas Gerais, que estava lá comigo, hoje pastoreia na IDPB em Santarém, ele disse, esse cara mora aqui em Minas Gerais. Eu falei, meu irmão, eu não acredito. Cara, ele mora aqui em Minas Gerais. Eu vou te levar lá na igreja dele, que era a Igreja Batista Getsemane. E eu fui à Igreja Batista Getsemane. E assistindo o culto, Deus falou novamente comigo. Deus falou poderosamente comigo. O nome da sua igreja é Getsemane. Eu não entendia nada, que eu hoje sei que significa Você prensa de não óleo. sabia nem o que era Getsemane? Não, nada. Nome da sua igreja. Aí eu falei, o que é Ailton? Ele falou, não estou falando contigo. Ele não estava falando comigo. Ayrton, o nome dele, não estava falando comigo. E aí eu entendi que era a voz de Deus falando comigo. E aí eu desço lá na Igreja Batista Getsemane. Quando alguém aceita Jesus, eles dão um kit chamado Semente, uma estratégia muito boa. E eu desci lá e peguei esse kit. Dentro tinha um livro, tipo Os Valentes de Davi, eu não lembro bem o título do livro, semelhante assim. E o Jorge Linhares assina para mim, me trata muito bem, etc. e tal. E aí as pessoas estavam construindo um gabinete para mim, na igreja onde a gente pastoreava, eu mandei parar tudo. E quando eu cheguei aqui em Manaus de volta, eu acabei concorrendo a uma igreja lá no Monte Sião, e ganhei a igreja, preguei a mensagem Os Valentes de Davi, baseado na profecia do pastor Jorge Linhares. Sim. E aí ganhei, assumi a igreja, onde pastoreei por 13, 14 anos. E de lá entreguei a igreja no Jorge Teixeira para o pastor Rui, onde outras pessoas ficaram lá no trabalho, e eu fui para presidir a igreja, a IDPB, antigamente Monte Sião, e mudei o nome para a IDPB Getsemane. E depois que nós saímos da Getsemane, nós estamos hoje lá no Jorge Teixeira novamente, há 5 anos, na nova igreja Getsemane. Olha só, então, gente, é muita história, é muito gostoso poder conhecer um pouco da história do pastor João Everton. Mais uma vez, quero agradecer a todos vocês que estão aí com a gente. Nós vamos fazer os nossos agradecimentos finais aqui, né? E eu quero de verdade dizer para todos vocês, quer conhecer uma igreja top, confortável, com ótimo som e pessoas maravilhosas? Vá lá fazer uma visita na nova igreja Getsemane. Você é o nosso convidado especial ali na Rua das Azaleias, número 9, Jorge Teixeira 1, perto da pracinha ali. É muito gostoso o ambiente, vocês vão gostar demais. Inclusive a igreja está em construção, né, pastor? Estamos fazendo uns gabinetes lá do lado, já está pronto, vários gabinetes. Eu Sim. fui lá, acho que foi ontem que eu fui lá, vi lá pastor João, tava lá o Timóteo, muito legal, né? Lá tem umas portinhas já com os nomes dos ministérios, muito legal mesmo, que bênção, viu? Agradecer a todos vocês que estão aí, todas as segundas-feiras com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Gente, me perdoe, porque não deu para responder todas as mensagens, que é muita mensagem, muita gente mandando mensagem, mas te agradeço. Logo a gente vai estar respondendo devagarzinho aí todo mundo, tá bom? Considerações finais aí, pastor, para essa câmera. Deixa uma mensagem de Deus para esse povo que estava aguardando aí a sua presença. Agradecer a Deus, primeiramente. Agradecer aos membros da nova igreja Getsemane, os nossos irmãos, nossos amigos que estão conosco nessa nossa árdua caminhada, mas uma caminhada vitoriosa, uma caminhada de graça, uma caminhada de bênção. E dizer a todos, eu sempre costumo dizer, eu não desisto nunca.
essa palavra desistência, ela não existe no meu vocabulário. Eu não ando para trás porque eu não sou o Michael Jackson. Eu ando para frente e sempre para frente. E as pessoas que me conhecem, elas sabem disso. E finalizando a palavra, o que eu quero dizer com tudo isso é assim: não desista dos seus sonhos. Corra atrás. Não adianta só orar. Nós temos que colocar a mão na massa e correr atrás. Se Deus tem um propósito na sua vida, e eu creio que Ele tem, nós precisamos orar, mas nós também precisamos correr atrás, agir. E assim Deus vai completar. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra há de completar. E Ele vai completar a obra que Ele começou na minha vida, na sua vida, na nossa vida, porque Ele é Deus e sempre será o nosso Deus. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade, estou muito feliz, é uma honra muito grande estar sendo entrevistado pelo meu filho, o John Everson, né? E também é um sonho que ele tinha e está correndo atrás. Eu que sou o pai dele sei da luta, e ele que é o meu filho sabe das nossas lutas. Às vezes as pessoas acham que as coisas para nós caem do céu, mas não caem não, amigão. As coisas são lutadas, corrida atrás, com muito sacrifício, com trabalho. Do mais, só agradecer, que Deus prossiga abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Gente, muito obrigado. Você que ficou com a gente até agora, que Deus te abençoe. Não esquece, aproveita, abençoa esse programa, faz um Pix, manda um Pix para esse número que está aqui. Deixa Deus usar teu coração para a gente manter todas as segunda-feiras e trazer essa palavra, trazer as histórias desses irmãos, desses pastores, desses músicos, essas bandas que têm acompanhado aqui o John Podcast. Então fica um forte abraço a todos vocês, que Deus abençoe e até sábado, às 12 horas, no horário do seu almoço. Estarei aqui novamente. Deus te abençoe. Thank you for trying the pitch wheel demo. Abram as portas, os filhos estão chegando. Levante seus olhos, os campos estão brancos. Abram as portas, os filhos estão chegando. Levante seus olhos, os campos estão brancos. E eu verei uma geração prostrada aos seus pés, dizendo que Jesus é o Salvador. E eu verei uma geração prostrada aos seus pés, Thank you for trying the pitch wheel demo. que Jesus é o Salvador. Abram as portas, os filhos estão chegando. Levante seus olhos, os campos estão brancos. Thank you for trying the pitch wheel demo.